parou em Portugal, onde a esposa dele veio a falecer. Após a morte da imperatriz, o Dom Pedro seguiu sozinho para a França para encontrar a filha, a princesa Isabel, que já estava lá. Só que quando Dom Pedro II chegou na França, ele estava muito mal de saúde, muito doente. Ele então escreveu uma carta a amigos aqui no Brasil, em especial o Visconde de Tonnet, que era amigo particular dele, pedindo que esse amigo, em carta, desse notícia do Brasil e da cidade de Petrópolis. Só que ele pediu também ao amigo que, se fosse possível, além da carta, o amigo mandasse para ele lá na França uma caixa com um bugio, um punhado de terra. Pois como Dom Pedro II não podia mais voltar ao Brasil, já que ele foi exilado, ele queria que fizessem um travesseiro pela terra e colocassem embaixo da cabeça, para ele descansar, nem que fosse parte do corpo, em solo brasileiro. O amigo, comovido com o pedido, mandou daqui para a França esse punhado de terra. Quando Dom Pedro II recebeu essa terra, ele ficou tão emocionado que ele escreveu um poema que dizia mais ou menos assim: terra do Brasil, perdidas para mim todas as esperanças de voltar ao Brasil, de lá me veio um pugilo de terra, no qual brando tenho certeza será o meu sono. E sereno, em meu jazigo, aguardo a justiça de Deus na voz da história. Assinado Dom Pedro II, segundo e último imperador do Brasil. Aí ele morreu e ele foi enterrado na França. Só que na década de 20 foi anistiado os descendentes. Os descendentes da família imperial podiam voltar para cá. Esses descendentes, para prestar uma homenagem ao imperador, já que ele era brasileiro, eles trouxeram as mortais dele para o Rio de Janeiro e depois para Petrópolis. Por isso que hoje eles estão sepultados aqui. Ok? Eu vou pedir às senhoras e aos senhores, para nós finalizarmos, nós vamos no interior da igreja lá, por favor. Aí eu vou deixar vocês à vontade aí, tá? Vem comigo aqui, por favor. Podem vir por aqui, por favor. Podem vir por aqui. Não querendo me prolongar muito, aqui dentro da igreja existem 3 detalhes interessantes de observarmos. O primeiro detalhe está atrás das senhoras e dos senhores, acima da porta de entrada. Aquele estudo que podemos ver na mão. Ali está o segundo maior órgão que foi fabricado aqui no Brasil. Esse órgão, inclusive, ele está sendo restaurado. Esses vitais que estão, tanto a direita quanto a esquerda, foram doações de famílias na época em que foi construída a igreja. Ao todo, são 32 vitrais. A via sacra embaixo dos vitrais é gesso patinado em jacarandá. E toda a mobília aqui dentro, esses bancos, os confessionários, eles são originais em jacarandá. Nessa coluna aqui à esquerda e nesta outra coluna à direita estão os púlpitos. Esse púlpito era usado alguns anos atrás, porque até 1960, quando foi feita a renovação da Igreja Católica, até aquela época, a missa era celebrada diferente do que é hoje. O altar ficava lá no fundo, o padre celebrava a missa em latim e de costa para as pessoas. Então era difícil ouvir o que ele estava falando. Em alguns momentos, ele vinha aqui no púlpito e usava esse púlpito. Hoje não se usa mais não. O altar é mármore de Carrara, aquela mesma pedra que foi esculpida a imagem da família imperial, e aquela cadeira com veludo vermelho é a cátedra, a cadeira que pertence ao bispo. Por essa igreja ter a cátedra, a cadeira do bispo, é que ela tem o nome de catedral. Para terminar, lá no fundo, nós vamos ver a imagem do padroeiro, São Pedro de Alcântara. Às vezes, as pessoas fazem uma grande confusão. Por que o padroeiro dessa igreja tem o mesmo nome que o imperador? Eles não tinham nenhum parentesco, não. São Pedro era um franciscano da cidade de Alcântara, na Espanha, que escrevia versos religiosos. E ele era o padroeiro da família imperial. O Dom Pedro II foi quem mandou separar um terreno na cidade para se construir uma igreja homenageando o padroeiro do império. O dia desse São Pedro é 19 de outubro. Diz a tradição que quem visita uma igreja pela primeira vez pode fazer 3 pedidos. Vamos deixar aí uns 20 minutinhos
para vocês observarem, fotografarem, eu só peço uma gentileza, nós não subirmos no altar, né? Mas no mais fiquem à vontade. E um aviso para as senhoritas aí, viu? As senhoritas tomem cuidado, porque junto com os 3 pedidos, não vale pedir para namorar nem para casar. Aqui é São Pedro, não é Santo Antônio. Bom, fiquem à vontade aí para vocês observarem, fotografarem.